Chegamos hoje na última lição deste trimestre, lição de número 14. Neste trimestre nós trabalhamos com o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O tema da lição de número 14 vai cair justamente no dia 31 de dezembro e vai trabalhar sobre missões e a volta do Senhor Jesus. Ela vai seguir o mesmo parâmetro, o mesmo perfil da lição de número 13. Ela é uma lição reduzida, justamente para você ter um tempo junto com a sua família, aí nos preparativos desse culto da virada, esse culto abençoado para a glória e honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, leio a passagem bíblica que está em Mateus 24, do versículo 3 ao 14. Apresente essa leitura da verdade prática para você mesmo. Isso vai valer muito a pena na hora da tua ministração. E a leitura bíblica em classe, ela está em Mateus 24, 3 ao 14. Leio esses textos compassadamente. E eu, meu irmão, espero muito que Deus te abençoe. Chegamos então na última lição deste trimestre. E a última desse ano. O interessante é que a declaração das Assembleias de Deus, ela destaca este princípio que nós defendemos: missões até o arrebatamento, missões até a volta de Jesus. Você sabe o que a declaração de fé das Assembleias de Deus, que foi publicada em 2017, destaca? Ela destaca que nós cremos e ensinamos e abordamos isto de forma muito prática, que é a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Jesus se dará em dois processos. O primeiro processo é conhecido como o rapto da igreja. Somente para os salvos, somente para aqueles que estão em Cristo, que participarão desta grande, ou melhor, deste grande evento. O segundo processo é o retorno de Cristo com a sua igreja. Isso é, a segunda vinda depois do período da grande tribulação. Então, nós entendemos que a primeira fase ela é estabelecida para a igreja, para aquele que está firme diante do Senhor. Cremos que o arrebatamento da igreja está próximo de acontecer. Isso, meu irmão, por causa dos sinais. E aí surge a urgência de compartilharmos o Evangelho de Cristo. Então, a primeira fase, ela acontece antes do período da tribulação. Isso está lá no livro de 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Nós acreditamos, como pentecostais, que a igreja não passará pela tribulação. Existem aí, irmão, linhas e correntes diferentes. Por exemplo, a nossa linha teológica sistemática da escatologia é a linha pré-tribulacionista e a linha pré-milenista. O que é isso então, pastor? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por isso se chama pré-tribulacionista. A pré-milenista, que também faz parte da nossa... acredita que a igreja será arrebatada antes do evento do milênio. O milênio ele acontece depois da segunda vinda. Já na nossa corrente hermenêutica de interpretação, existem outras linhas de pensamento, como por exemplo, a milenismo. Ele vai negar essa visão da existência do milênio. Quer dizer, em outras palavras, o milênio não existe. Por isso, dá essa ideia de negação, amilenismo. Em outras palavras, também no amilenismo, há um entendimento que a igreja passará pela grande tribulação e no meio da grande tribulação, Cristo vem e arrebata a sua igreja. Essa é uma visão e uma compreensão publicada e propagada muito, meu irmão, hoje também por muitas outras igrejas que existem por aí. Existe também a própria corrente pós-milenista e a pós-tribulacionista, que descreve que a igreja passará por todo o processo da tribulação e que já estamos vivendo o milênio. Essa é a visão desse povo.
nós não trabalhamos com essas duas linhas teológicas que citei para vocês. Nós acreditamos que a primeira fase é o arrebatamento da igreja, que acontece antes da tribulação. A segunda fase é quando a igreja retorna com Cristo em glória nos ares, para que todo olho veja de forma gloriosa no final da tribulação, onde Cristo vem para estabelecer o seu reino, o milênio. Isso está lá em Apocalipse 1, versículo 7, meu irmão, onde fala que todo olho verá Cristo com sua igreja glorificada. Nós entendemos também a partir da leitura de Apocalipse 20 essa visão, hein? Agora nós vamos tentar trabalhar com isso de forma clara para vocês. Vamos lá. Esses pensamentos, essas linhas, então, estão presentes hoje. Nós trabalhamos a linha pré-tribulacionista e pré-milenista. Na visão missionária, entendemos a urgência da igreja agora para propagar a vinda de Cristo, porque muito em breve o Senhor retornará para arrebatar a sua igreja, os salvos. Então esse é o nosso papel, falar das boas novas da salvação. E por isso, espero muito, meu irmão, espero muito estar contribuindo com você. Se esta aula está te ajudando, está te edificando, coloca aí de onde você está me assistindo. Eu quero desejar a vocês feliz ano novo, que Deus possa te edificar. Agora, meu irmão, vamos ao primeiro ponto da lição. O primeiro ponto, vamos trabalhar com o seguinte argumento: alcançando o mundo até que Cristo volte. Então, como primeiro ponto de nossa lição, já caminhando para o fim desse trimestre, nós precisamos entender que precisamos alcançar o mundo até que Jesus Cristo volte. Leia uma passagem bíblica que está em Atos capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. É nosso papel, como igreja, propagar a obra missionária. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico deste primeiro ponto, é uma mensagem mais curta. Nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: e este evangelho do reino será pregado. A igreja, meu irmão, ela tem a responsabilidade de propagar as boas novas da salvação, o evangelho, até a volta de Jesus. Está na própria lição este argumento. A nossa bendita esperança está clara. É a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus junto com sua igreja. Nós cremos no arrebatamento, meu irmão. Nós cremos no arrebatamento da igreja a partir de nossa visão pentecostal. A declaração de fé das Assembleias de Deus destaca isso. Nós podemos também destacar alguns sinais que o retorno de Cristo está se aproximando, conforme as Escrituras. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4, afirma muito bem que se levantariam escarnecedores contra a igreja de Deus e contra o povo de Deus. Em 2 Timóteo 3,1, destaca que os tempos seriam perigosos, o fim dos tempos seriam difíceis. O próprio apóstolo Paulo, ele destaca isso. Quando nós observamos lá em 1948, quando a ONU decidiu criar o Estado de Israel, e com o voto de Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo de Aranha, isso foi também um grande sinal que aponta para o retorno de Cristo, para a vinda de Jesus. A promessa, então, do derramamento do Espírito na igreja também continua hoje, e também é um sinal desse retorno. Então, meu irmão, nós sabemos de forma muito especial que os sinais são claros. E pela Bíblia nós entendemos que essa ação do Espírito Santo nos últimos dias não está somente em Atos dos Apóstolos, como foi profetizado também pelo profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28 e 32. Também se cumpre em Atos 2, 16 e 21, mas também se estende para a nossa geração, que nós acreditamos em um grande derramamento do Espírito, em um avivamento espiritual para esses últimos dias. Existem também falsos mestres em nosso tempo, que também são sinais desse retorno da vinda de Cristo Jesus. Todavia, nós precisamos tomar, meu irmão, alguns cuidados.
Existem linhas de pensamentos que trazem agora uma visão distorcida sobre o reino dos céus, ou seja, sobre a vida após a morte. Que linhas de pensamentos são estas? Por exemplo, na visão escatológica do budismo, existe essa compreensão do nirvana, onde todas as pessoas vão para lá e vão ter paz. Na visão escatológica do islamismo, há um paraíso sensual estabelecido para aqueles que foram mártires, fiéis a Alá. Na visão dos próprios romanos, existiam ali os campos elíseos. Na visão dos egípcios, existiam então os campos de paz. Mas para nós, cristãos, essa definição sobre o reino de Deus, sobre a morada com Deus, sobre o reino dos céus, é muito mais clara e muito mais definida pela palavra. Então nós não podemos nos enganar quanto a isto. As Escrituras dão explicações muito claras sobre o retorno de Jesus de forma gloriosa. Então nós acreditamos a partir da declaração de fé das Assembleias de Deus, e isso está na lição, meu irmão, do rapto da igreja. É uma promessa de Jesus. João 14, versículo 3 destaca que é uma promessa firmada por ele. Lucas 12, 40 explica que o Filho do Homem virá a qualquer momento e nós precisamos estar preparados. 1 Coríntios 15, versículo 52 diz que o arrebatamento da igreja será em um abrir e fechar de olhos. Então, meu irmão, olha só como isso é fundamento para a nossa crença sobre o arrebatamento. 1 João 3,2 está escrito que o arrebatamento da igreja será invisível para o mundo, mas visível para os santos. 1 Coríntios 15, 50, 54 diz que o arrebatamento acontecerá. Por isso, meu irmão, precisamos propagar o evangelho o mais rápido possível. O segundo subtópico trata da urgência da nossa tarefa. Bom, meu irmão, finalizando esse trimestre, vamos comentar. O evangelho tem urgência. Ele precisa ser pregado pela própria igreja para alcançar vidas. E esse papel é o papel principal da nossa vida em missão. A escatologia é o estudo das últimas coisas, onde iremos observar os sinais que antecedem o arrebatamento da própria igreja. Por isso temos uma urgência, porque Cristo retornará. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, encontramos passagens bíblicas que apontam para o retorno de Cristo, e especialmente que impactará todo o mundo. Existe também, meu irmão, alguns irmãos que seguem linhas que não entendem a visão que nós compreendemos. Nós respeitamos as suas linhas de pensamentos, porém nós também temos a nossa e precisamos também trabalhar sobre isso. Meu irmão, há uma necessidade de desenvolvermos essa vigilância espiritual. A propagação do Evangelho, e nós temos aqui alguns sinais que confirmam essa esperança. Mateus 24, 44. O próprio Senhor exorta a igreja para que pudéssemos estar vigilantes. Temos que ser vigilantes na vida de santificação, meu irmão, e na pregação do Evangelho. Quando nós olhamos para essa palavra rápido, que está em 1 Tessalonicenses 4,17, ela aponta para o arrebatamento. É algo repentino, onde Deus retirará com força a sua própria igreja. Na segunda vinda, você não encontra a palavra rápido. Na segunda vinda, Cristo retorna com a sua igreja, depois do período da grande tribulação. Então nós entendemos pela palavra, pelas Escrituras, que essa vigilância, então, nos traz entendimento do texto bíblico. Observe, meu irmão, Marcos 13, 33, onde você vai perceber que nós precisamos estar vigilantes.
porque a qualquer momento Cristo retornará. Em Lucas 21:36, o próprio Cristo fala a esse respeito. Desse retorno, precisamos olhar para as Escrituras, meu irmão, e entender que o Senhor nos exorta a vigiar, a estar pronto para servir, pois a qualquer momento Ele pode retornar. Há uma urgência na pregação do Evangelho. Nós precisamos resgatar o maior número de vidas possíveis para Cristo. Meu irmão, e para fecharmos o último ponto da lição, a volta de Jesus está atrelada à obra missionária. Como segundo e último ponto dessa lição, primeiro subtópico, ele vai trabalhar sobre o argumento, a relação da volta de Jesus e missões. Uma igreja avivada é uma igreja, então, que tem sinais. E dessa perspectiva pentecostal da obra missionária, então ela não dá para tratar essa obra missionária sem entender o retorno de Cristo e o arrebatamento da igreja. Presta atenção, meu irmão. A contribuição do pentecostalismo traz então uma perspectiva muito interessante. Essa perspectiva é interessante para o próprio crescimento da igreja contemporânea também. A igreja de hoje precisa ter esse olhar a partir das Escrituras e o arrebatamento dela. E esse arrebatamento acontecerá a qualquer momento. O pentecostalismo enfatiza uma teologia prática, meu irmão. Uma teologia que traz, então, essa visão do retorno do Senhor Jesus. Então, a missão de todo missionário é exaltar esse propósito por excelência. O arrebatamento da igreja dos salvos, a missão nasce com esse envolvimento da igreja com o próprio Deus, porque ela parte do coração de Deus. Então nós entendemos que o nosso papel é levar as boas novas da salvação a toda a cultura, todo o povo, toda a nação, independente da política ou das questões éticas, sociais e morais. Devemos falar do amor de Deus. Isso está interligado com o retorno de Cristo. Você pode realizar a obra missionária a partir da pregação do Evangelho, até mesmo, meu irmão, em uma evangelização. Por exemplo, um evangelismo pessoal, ou um evangelismo em grupo, um evangelismo em massa, ou um discipulado. Não dá para excluir o discipulado, viu, meu irmão? Não dá para excluir o discipulado da obra missionária. Então, entendendo essa perspectiva, você compreende que a igreja ela é chamada para missões. Bom, finalizando com o último subtópico, vamos tratar do chamado para a igreja. Nós devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário, anunciando o retorno de Jesus. A missão da igreja é realizada de forma extraordinária. Existe também, além da missão transcultural, e eu fecho aqui esse trimestre batendo esse papo com você, esse papo sobre missões, existe a missão urbana. Então nós precisamos olhar para as missões urbanas de uma forma diferente. Existem cidades aqui no Brasil que são construídas de forma muito específica. E há uma construção assim que está sendo latente, que é o crescimento de condomínios. Isso, meu irmão, crescimento de condomínios no Brasil. Como podemos trabalhar então missões em lugares assim? Como, meu irmão? Como podemos trabalhar missões nas periferias, nos povoados? Como nós podemos alcançar as pessoas? Você percebeu que existe aí, há um desafio para a igreja moderna? Então pensar em missão transcultural, também pensar na missão urbana. Precisamos falar de Cristo para as pessoas nas cidades também. Por isso precisamos pensar também em missões urbanas. Então, analisando esses desafios da igreja atual, precisamos entender que Cristo retornará. Esse é o fato, Ele retornará. E esse retorno está presente nesta perseverança. E é nosso papel como igreja do Cordeiro, meu irmão, trazer então essa perspectiva que devemos definir, esse papel da evangelização.
trazendo diversas modalidades. Meu irmão, trazendo diversas modalidades, formas de evangelismo, em bairros, quarteirões, ruas, em uma missão da igreja local, definir grupos de evangelização. Meu irmão, nós temos que definir grupos, trabalhar em grupos nas ruas, estabelecer alvos para missões. Tem que ter alvo, meu irmão. Nós temos que preparar as pessoas. Lidando com isso, e como liderança à frente da obra, nós precisamos também pensar em missões. Pensar em missões transculturais, como foi ensinado. Mas eu, meu irmão, fecho esse trimestre também destacando para você o nosso olhar sobre missões urbanas. Pensa nisso aí. Quero também que também elas precisam ser pensadas para a glória de Deus. Pensa nisso, meu irmão. Nós temos que meditar, missões urbanas também. Finalizando a missão, vamos à conclusão. O despertamento sobre missões no Brasil precisa acontecer. E precisamos falar muito disso em nome de Jesus. Meu irmão, se eu te ajudei e se essa aula te edificou, deixa aqui seu comentário. Nos ajude comentando, compartilhando. Eu desejo a todos vocês feliz ano novo e que o Senhor Jesus abençoe suas vidas. Que Cristo abençoe a sua casa. Em nome de Jesus.